Olá, iluminados! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mari e esse é o canal Metamorfose Transforme a Sua Vida. Hoje eu vim falar sobre a energia do dinheiro inesperado e a minha experiência com relação a esse assunto. Conforme eu já comentei com vocês, a minha infância foi bastante escassa. As roupas que eu usava, a grande maioria eram roupas que minha irmã mais velha já tinha usado. E os sapatos, era assim, tinha que usar até furar embaixo a sola. Ou quando não servia mais, aí era comprado um calçado novo para mim. E refrigerante, carne, era só nos finais de semana. Assim foi a minha infância. Meu pai trabalhou durante 14 anos na gravadora de discos CBS. E quando a CBS mudou para o Rio de Janeiro, ele não quis ir. E ele achou que ele poderia viver somente de juros do dinheiro que ele recebeu da CBS. Foi aí que ele falhou. Ele deu entrada num apartamento e depois, com o passar do tempo, logicamente, como ele não estava trabalhando, começaram a surgir as dívidas. E na época que ele comprou esse apartamento, eu já trabalhava. Eu não estava assim a par das dívidas dele, assim, do quão grande, que tamanho era essa dívida. E eu lembro que na época eu comprei um carrinho bem velho, foi meu primeiro carro, um carro caindo aos pedaços. Mas era um carrinho que era meu, e, tipo, eu usava para trabalhar. Aí teve uma época que todos os dias, quando eu subia o elevador que eu voltava do meu trabalho ou quando eu estava indo, eu encontrava o síndico do prédio e todas as vezes ele me cobrava. Eu ficava com muita vergonha, muita. Aí eu vendi esse carrinho velho que eu tinha. Eu dei o dinheiro todo na mão do meu pai e falei, olha, com esse dinheiro paga o condomínio atrasado, porque eu não aguento mais esse síndico me cobrando. E as prestações você pede para minha irmã. Não sei se ele pediu, acredito que não, mas enfim. E aí ele pagou o condomínio atrasado e depois fizeram uma reunião na família e resolveram mandar ele vir para o Japão para trabalhar, era nos anos 90. Aí ele veio, foi onde ele conseguiu se reerguer novamente. E falando agora um pouco sobre mim, né, que eu estava falando sobre meu pai agora, eu sempre achei que para mim o suficiente estava bom. Eu sempre achei que eu tendo o que vestir, o que comer, um lugar para morar e ter dinheirinho para pagar as minhas contas estava bom. Foi uma vida inteira que eu pensei dessa forma. E eu sempre tive, nada me faltou, sempre tive. Olha, eu sempre fui muito honesta em questão ao dinheiro, sempre paguei todas as minhas contas, sempre procurei pagar em dia, eu nunca tentei dar passo maior do que minha perna. Quando, na crise de 2008, eu mudei de cidade, eu saí do lugar que eu estava para ir trabalhar no asilo, eu saí devendo 2 aluguéis, mas eu paguei tudo direitinho. Eu viajava 70 quilômetros para fazer esse pagamento. E toda a minha vida eu fui assim. Eu sempre fui muito honesta com relação às minhas contas. Eu nunca me aproveitei de ninguém, de nenhuma situação. E quando eu saí do Brasil para vir para o Japão, que eu me separei, eu vim apenas com 2 malas de roupa. Hoje eu tenho a minha casa toda montada, eu tenho tudo que eu preciso. E o interessante nessa história é que a única coisa que eu comprei foi uma mesa com 4 cadeiras quando eu cheguei no Japão. Comprei uma mesa usada e o resto foi vindo, eu fui ganhando das pessoas, as pessoas que iam embora para o Brasil para não voltar mais, iam me dando as coisas. E hoje eu tenho a minha casa toda mobiliada.
Uma vez eu fiquei bastante triste com uma situação que eu passei, porque teve uma enchente aqui no Japão, em um outro estado, e teve muitas pessoas que ficaram desabrigadas lá, inclusive brasileiros. E eu tinha uns cobertores que estavam sobrando aqui em casa, não eram novinho, era usado, mas dava para usar, era uma coisa que estava em condições de uso. E eu levei para uma associação aqui da cidade que estava mandando as doações para lá, e eles não aceitaram porque era algo usado. Eles falaram assim que as pessoas lá não eram mendigos para a gente dar coisas usadas, que era para levar coisas novas. Aí depois desse dia, como é que fala? Eu fiquei tão triste, sabe, com aquilo, porque as coisas que eu tenho aqui em casa, eu aceitei de bom grado. Não eram coisas novas, eu aceitei de bom grado. Eu acho que a humildade é tudo, né? E está servindo para mim até hoje. E depois daquele dia eu parei, sabe? Eu sinto vontade de ajudar as pessoas, mas depois do que eu ouvi ali, eu parei. Eu parei de querer doar algo. Não sei se é um erro da minha parte, mas eu fiquei tão desiludida com aquilo que eu parei. Bom, voltando à energia do dinheiro. Deus nunca me deixou faltar nada. Eu sempre tive aquele suficiente que eu sempre pedi. Tanto que quando teve a crise de 2008, quando eu vim para o Brasil, eu trabalhei tanto que eu consegui juntar um bom dinheiro. Só que eu fiquei doente com a depressão, aí todo o dinheiro foi embora. E quando eu saí de lá, eu já não tinha mais nada, eu saí até devendo, como eu falei para vocês agora há pouco. E quando eu fui trabalhar no asilo, eu consegui me reerguer. E quando eu saí do asilo e para cá, eu também tinha um dinheirinho guardado, mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram ficando um pouco difíceis também, e vocês sabem que dinheiro vai, né? Mesmo a gente trabalhando. Agora, quando teve essa crise por conta da pandemia, eu fiquei assim uns dias paradas na fábrica. A fábrica dispensou alguns funcionários, não mandou embora, mandou ficar em casa porque tinha tido queda na produção e eles pagavam 60% do salário. Aí as coisas começaram a ficar um pouco difíceis. E aqui no Japão tem os centros solidários, que tem pessoas que arrecadam alimentos não perecíveis para poder ajudar as pessoas que estão precisando. E eu recorri a isso nessa época, quando eu estava no início ali da pandemia, que eu tive que ficar uns dias em casa, eu recorri à cesta básica da rede de solidariedade. Eu liguei para a pessoa pediu para mim ir lá buscar, eu fui. Aí foi muito interessante, porque no dia seguinte a pessoa me ligou, falou assim: Mari, você pode vir amanhã em tal horário que eu tenho mais algumas coisas para te dar? Eu falei: vou sim. E eu fui. Gente, que coisa mais linda. O casal que cuida dessa parte da solidariedade fizeram uma compra nos congelados de misturas, frango, verduras congeladas, tudo quanto é tipo de mistura, salsicha. Fizeram uma boa compra e me doaram. Eu fiquei muito agradecida. Então, o inesperado às vezes não vem em forma de dinheiro também. Eu vejo assim, às vezes não vem em forma de dinheiro, muitas vezes também pode vir, mas eu vou chegar lá ainda, calma, eu ainda vou chegar lá. E que nem esses dias atrás mesmo, acho que foi o mês passado, meu mozão recebeu uns tickets de ajuda para comprar arroz, foi muito bom, chegou em uma boa hora. E aqui em casa é muito incrível, porque
Todas as vezes que a gente acha que vai apertar a situação, que a gente acha que vai ficar difícil, o dinheiro inesperado chega. Já chegou em forma assim de ajuda do governo, e nessa época da pandemia mesmo, quando eu postei o agradecimento à cesta básica, algumas pessoas ficaram preocupadas comigo e me mandaram mensagem de que forma eu posso te ajudar. E nossa, aquilo me deixou assim, até emocionada. E na verdade, naquela época, aquela cesta básica para mim foi o suficiente. Então eu falava para as pessoas: não se preocupe, está tudo sob controle. E teve também uns casos assim naquela mesma época que eu peguei umas mudas de umas plantas que eu tinha em casa para vender, e teve 2 pessoas que compraram as mudas e pagaram 10 vezes mais o valor da muda. E isso é dinheiro inesperado. Então, gente, no meu caso, na minha experiência, sempre quando eu preciso, esse dinheiro chega, de uma forma ou de outra. O inesperado para mim, no caso da cesta básica, foi a mistura, que eu tenho certeza que eles não fazem isso para todos, até porque não dá, né, para fazer para todo mundo que precisa. E também, no caso, a gente sempre, aqui nós dois, é muito mágico, sabe? O meu mozão acha que ele faz mágica com dinheiro, porque é muito mágico. Sempre quando a gente precisa, alguma coisa acontece, esse dinheiro chega. Eu não estou falando aqui em fortuna, em milhões, mas eu acredito que seja pela minha crença limitante ainda, que vem assim, o suficiente. E eu estou trabalhando muito para acabar com essa crença limitante que eu carrego de uma vida inteira. Eu já vi, assim, alguns vídeos, algumas pessoas dizerem que tem crenças limitantes com relação ao dinheiro ser sujo, que só pessoas do mal que ganham dinheiro, que tem muito dinheiro. Existem pessoas com esse tipo de crença. Não foi o meu caso. Eu não tenho esse tipo de crença de dinheiro ser sujo e só conseguir com desonestidade. Isso é uma coisa que eu não tenho. Mas eu tenho essa crença de achar que o suficiente estava bom. Isso é uma coisa que eu estou lutando contra. Eu já fiz Ho'oponopono, estou fazendo sempre auto-hipnose para limpar esse tipo de crença. Mas é uma coisa que, como eu falei, como é uma vida toda, não é de uma hora para outra. Então é muito difícil a gente limpar. Olha só, a lei da atração fala que nós devemos trabalhar a nossa mente para a gente viver o presente como se a gente já tivesse aquele dinheiro, que a gente já fosse aquela pessoa próspera. E é isso que está sendo difícil para mim. Essa parte que está sendo muito difícil para mim trabalhar a minha mente. Esses dias mesmo eu me peguei no flagra assim, porque tinha umas visitas aqui em casa e meu mozão falou assim pro amigo dele: nós precisamos combinar qualquer dia desses ir para Okinawa. Aí na minha mente logo veio: mas como? Mas como? Então, gente, é uma coisa que eu estou tendo que lutar ainda. Isso para mim ainda está difícil, mas eu estou trabalhando isso. E como eu disse para vocês, eu vou estar passando para vocês o que eu tenho vivido. Ainda não cheguei no oásis, mas eu estou sentindo o cheirinho do oásis. Eu sei que eu vou chegar. Eu ainda estou atravessando o deserto, mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir chegar lá. Eu e meu mozão, nós vamos conseguir. Tenho certeza absoluta. Nada me tira essa certeza. Eu já posso sentir o cheirinho. Então, eu falei para vocês também que as pessoas de sucesso falam que antes
desse sucesso todo chegar, antes do auge, a gente passa por um deserto muito quente. Então eu acredito que eu devo estar nessa fase. Mas eu estou lutando contra essa minha crença e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu estou lutando, eu estou trabalhando muito a minha mente para não deixar que aconteça o que aconteceu ali quando estava com a visita. Eu não falei nada, mas na minha cabeça veio assim, tchum, mas como? Na minha mente veio assim bem rapidinho. Então eu preciso reverter isso. É uma coisa que eu preciso tirar essa crença de dentro de mim e para me atrair. Mas eu tenho certeza absoluta que é uma questão de tempo. E com a questão do dinheiro inesperado, eu posso falar para vocês, graças a Deus, para mim nunca nada faltou. Graças a Deus. Isso eu posso garantir para vocês. Agora, eu preciso falar também sobre, nessa questão de prosperidade. Eu estava me lembrando aqui agora, já teve 2 pessoas que vieram me falar nos comentários que eu não devo, como é que fala? Quando eu falo sobre a carta do coisa ruim, que eu não devo ser tão assim... Ai, qual é a palavra, gente? Eu tenho o coisa ruim como coisa ruim mesmo, e as pessoas acham que eu não devo pensar dessa forma, porque o coisa ruim também representa a prosperidade. Só que eu tenho uma forma de ver isso. Tem a prosperidade do coisa ruim e tem a prosperidade de Deus. Existem 2 prosperidades. A prosperidade do coisa ruim é aquela prosperidade que chega quando aquela pessoa tem aquela ganância de querer conquistar, não importa como. Para mim, essa é a prosperidade do coisa ruim. E a prosperidade de Deus é através do caminho correto que Ele nos coloca e que no tempo certo dele chega. Eu acredito que tem essas 2 versões, essa é uma crença minha, nunca ninguém me ensinou isso. Por isso que eu não consigo ver o coisa ruim como coisa boa. As pessoas às vezes vêm me criticar por causa disso, vocês acreditam? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que sim, eu sei que o coisa ruim representa também a prosperidade, só que numa forma diferente. E essa forma que ele vê, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que, para mim, o que serve para mim é o que vem de Deus, porque tudo aquilo que eu conquistei até hoje foi através da ajuda de Deus. Eu acho que nós devemos temer a Deus. Deus nos dá tudo que nós precisamos. Tudo, tudo, tudo. Quando a gente tem esse encontro com Ele. Quando a gente acha Ele aqui, ó, dentro, nosso interno. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. Eu estava evitando um pouco de falar sobre dinheiro, mas o nosso Criador me pediu, né? E eu estava evitando porque, como eu disse para vocês, eu ainda não tive aquela grande experiência, mas vou ter. Vou ter, é certeza, é uma questão de tempo. Mas, como Deus quis que eu abordasse esse tema, eu resolvi contar a minha versão, aquilo que eu vivi. Porque não adianta eu chegar para vocês e falar teorias. Ah, gente, vocês vão ficar muito ricos se vocês fizerem isso, isso e isso. Mas eu não vivi isso ainda. Então não dá para mim passar isso para vocês. Eu vou passar isso para vocês quando isso chegar na minha vida. Enquanto não chegar, eu vou contando aquilo que eu vivi, que foi o suficiente até agora. Para vocês verem que o dinheiro inesperado não é algo impossível de acontecer. Não é mesmo.
não é algo impossível. Mas a gente tem que ir limpando aquilo que a gente tem de negativo, que a gente carrega de negativo com relação ao dinheiro. E eu tenho certeza absoluta que a nossa hora, a minha hora e a hora de vocês também vai chegar. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, coloque o seu dedinho aqui nesse botãozinho vermelho que está aqui bem no cantinho, se inscreva, ative o sininho preto das notificações para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. A sua inscrição é 100% gratuita. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue para o maior número de pessoas. Tem pessoas que estão precisando ouvir o que foi falado nesse vídeo. Quando vocês interagem comigo, vocês estão ajudando a essas pessoas e a mim também com o crescimento desse canal, que eu quero que fique gigantesco. Oba! Que delícia! E vai ficar, tenho certeza absoluta disso. É uma questão de tempo também. Gratidão, meus amores, meus iluminados. Gratidão ao universo. Que Deus ilumine os nossos caminhos. Um beijão e até o próximo vídeo.